diferente, será uma live que vamos falar a respeito do livro O Domínio de Si Mesmo, tá? Desse livro aqui, ó. Vamos conversar sobre ele e estudá-lo. Então, para quem está chegando agora, vamos conversar sobre o livro Domínio de Si Mesmo, de Dom Miguel Ruiz Júnior. Vai ser uma live book. Então, quem quiser participar da live, pode interagir aqui nos comentários para a gente conversar sobre esse livro aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos começar nossa live book. Sejam muito bem-vindos, curtam, compartilhem, sigam. Oi, Kathleen, seja bem-vinda. Você é de onde, Kathleen? Fala de onde você é. E vamos interagir aqui na live. Vamos conversar. Então, vamos iniciar nossa live book. Nos capítulos iniciais do livro, né, o autor, Miguel, apresenta os fundamentos para o livro, fornecendo uma estrutura baseada em sua tradição tolteca. Alguém sabe o que é a tradição tolteca? Então, vamos explicar o que é essa tradição, que é o grande cerne desse livro. O povo tolteca foi um antigo grupo de nativos americanos que se reuniu no sul e no centro do México para estudar percepção, autoconhecimento, né, pessoal? A palavra tolteca significa artista, não artista no sentido literal da palavra, né? Mas um artista do conhecimento, tá? Então, aqui, ele explica como os eventos e as ações do seu passado moldaram a sua realidade presente. Nos capítulos seguintes, ele trata de atacar o fato, de fato, o tema, proporcionando-lhes as ferramentas de que precisa para descobrir quem você é no nível mais profundo, revelar aquelas crenças autolimitantes que você erroneamente aceitou como fatos e libertar-se de qualquer apegos às quais esteja aferrado e que continuamente o arrastam para baixo. Os capítulos posteriores irão ajudá-lo a traçar um novo curso para onde você realmente quer chegar, que para alguns pode ser um destino muito diferente daquele para o qual estão rumando hoje. Então, esse livro é um livro profundo de autoconhecimento, tá, pessoal? Vamos começar, quer dizer, a gente já começou. Vamos nos aprofundar cada vez mais aqui na nossa live book. Curtam, compartilhem, sigam e vamos interagir aqui, tá? Alguém já leu esse livro, O Domínio de Si Mesmo? Alguém já leu? Quem leu, coloca aqui nos comentários. Quem já leu? Então, vamos lá. Na introdução desse livro, ele fala o seguinte: imagine que você vai numa festa e estão todos embriagados e só você está sóbrio. E as pessoas que estão embriagadas estão tentando de várias maneiras fazer com que você também fique embriagado, mas você resiste. E você vê aquelas pessoas ali embriagadas naquela festa e fica sem entender por que pessoas assim do seu convívio estão daquela maneira e só você está sóbrio. Essa introdução que ele colocou aqui é de forma assim, apenas para exemplificar como é a nossa vida hoje em dia. Porque muitas pessoas estão vivendo no automático, né? Estão embriagadas na Matrix.
enquanto as que estão despertas estão tentando despertar, né? Outras, mas aquelas que não estão despertas também tentam colocar os despertos na Matrix. Só que o número de despertos são menores, o número é bem menor do que aqueles que estão na Matrix. Então ele já começa essa introdução assim, falando de uma maneira figurada sobre uma festa, né? Uma festa em que todos estão embriagados e só você está sóbrio. Alguém já leu esse livro? Conta aqui nos comentários e vamos interagir. Então, os convidados da festa variam de barulhentos, extrovertidos e alegres a tímidos, quietos e taciturnos, que eu não sei que palavra é essa, nunca ouvi falar. Enquanto a festa continua a todo vapor, você observa todos alternarem entre as duas extremidades do espectro, de feliz a triste, de animado a apático. Eles brigam e fazem as pazes, discutem, abraçam-se e tornam a discutir. E você assiste enquanto esse tipo de comportamento estranho se repete indefinidamente em ciclos ao longo da noite. Você se dá conta de que, embora estejam bêbados, não é a bebida em si o que mais desejam, mas sim o drama da festa. Né? Então, em sentido figurado, é isso. As pessoas elas estão tão embriagadas ali no vitimismo, na mesmice, né? E na reclamação, elas estão tão embriagadas nisso que elas não conseguem ver o outro lado. Elas não saem daquele ciclo, daquela repetição. Então, elas estão acostumadas a esse drama, né, da vida delas, a esse automático. Alguém aqui já leu o livro, está entendendo a live? Curta, compartilhe, vamos aqui interagir, falar sobre o assunto também, tá? Vamos lá. Então, o mais importante de tudo, que está claro que ninguém nessa festa sabe que tudo isso não passa de um sonho, né? Porque a nossa vida é um sonho. Um dia a gente vai acordar desse sonho. E todos os nossos amigos, familiares, né, são personagens desse sonho. As pessoas que estão perto de você têm algo para te ensinar. Você está vibrando de uma certa forma que você atrai esse tipo de pessoa para a tua vida. Entende? Então, ocorre-lhe que esta não é uma festa nova, mas uma da qual você já participou. Em determinado momento, você foi exatamente como eles, transitou por todos os vários estágios de bebedeira, comportando-se da mesma forma como aqueles ao seu redor agora. Conversou embotado pela névoa da bebida, juntou-se à insensatez da festa e permitiu que a embriaguez guiasse suas ações. Quem aí já viveu, por exemplo, no automático e hoje não vive mais? Quem está despertando da consciência que não consegue mais ter aquela vida de antes? E quando você vê, por exemplo, pessoas que estão vivendo a vida que você vivia, você sente na obrigação até de ajudá-las, mas você não consegue ajudá-las e elas querem que você volte àquela vida de antes, né? E aqui o sentido figurado do livro fala desse exemplo da festa, né? Que você também já foi uma pessoa que vivia embriagada, que vivia em festa, e agora você já não é mais, mas você ainda vê pessoas assim ao seu redor. Então, por fim, fica evidente que ninguém ali percebe que neste momento você está sóbrio.
apenas você. Acham que você ainda está bêbado, assim como eles. Não enxergam o caminho que você está trilhando, somente o deles próprio. Eles o veem apenas como uma distorção, né? Projetada por suas mentes comprometidas pelo álcool, não como você de fato é. Também estão completamente alheios ao verdadeiro efeito que a bebida alcoólica tem sobre eles. Cada qual está perdido em seu próprio sonho de festa. Não percebem como suas interações não estão mais sob controle. Como resultado, tentam o tempo todo seduzi-lo, né, para que você se junte aos dramas da festa, para que se reúna a insensatez que a percepção distorcida dos participantes criou. O que você vai fazer agora? Alguém aí já está passando por isso? Em que parte você está? Você ainda está na festa, embriagado, ou você está sóbrio, vendo os participantes embriagados? Qual é a sua situação hoje nessa realidade? Você já parou para pensar sobre isso? Para quem está chegando agora, é uma live book sobre esse livro aqui, O Domínio de Si Mesmo, tá? É uma explicação sobre esse livro aqui. A gente está estudando o livro aqui na live. Então, quem quiser participar, interagir, fique à vontade, tá? Façam perguntas, curtam, compartilhem, sigam e vamos estudar, pessoal. Vamos aumentar nosso nível de consciência, né? Nossa mentalidade. Vamos sair, né, dessa matrix. Quem aqui quer interagir? Então, vamos lá. No capítulo 1, o que o autor aqui vem trazer para a gente, né? No capítulo 1, é assim, ó. No auge de sua jornada, uma guerreira tolteca, que eu já expliquei o que significa o povo tolteca, né? Limpa sua mente de crenças, domesticação e apegos, marcando o fim de uma guerra interior pela liberdade pessoal. Ao seu redor há um número infinito de possibilidades, cada qual uma escolha que leva a uma direção única na vida. Quando ela faz uma escolha por meio da sua ação, sabe que o caminho que segue não é, em última análise, diferente dos outros caminhos, pois todos conduzem ao mesmo lugar. Ela não exige resultado algum, pois percebe que não há nenhum lugar para onde precise ir e nada que ela precise fazer para encontrar a si mesma. Sua ação é fruto da pura alegria de perceber que está viva neste momento para escolher uma entre tantas possibilidades. Ou seja, ela limpou da mente dela essas crenças, né? Essa domesticação da sociedade, do sistema, da Matrix, e os apegos. E ela se sentiu livre. Tão livre que ela diz aqui, ó, que ela não exigiu resultado algum, porque ela está livre das crenças, dos apegos, da domesticação. Então ela está vazia, sabe? Ela se sente livre, então ela não exige nada, nem dela, nem de ninguém. Entende? Ela até fala aqui, ó, não há nenhum lugar para ela ir, porque ela está vazia de si, assim. Ela já se livrou disso que faz as pessoas exigirem tanto delas mesmas dos outros. Né? Porque o apego, o que é o apego? A gente se apega tanto a bens materiais como a bens imateriais. Né? Por exemplo, crenças, emoções, sentimentos. E isso faz com que você exija muito, não só de si mesma, como dos outros. Tá? Então, ela está livre, ela está liberta.
Ela conseguiu transcender, né, a pessoa dela. Então aqui, ó, essa forma de viver com uma mente tranquila cria um estado de pura felicidade, que se origina do fato de estar inteiramente presente no momento. Na verdade, nada importa além do presente, porque é o único lugar onde a vida pode se expressar. Então, quando a gente se livra de crenças limitantes, da domesticação e dos apegos, a gente consegue viver no momento presente. Porque o que faz o ser humano sofrer é o quê? Viver no passado e no futuro. Quando ele não vive o presente, só o passado e o futuro, ele sofre. E o que faz com que ele sofra? A domesticação, o apego, né? E o outro, qual que é mesmo? E as crenças. Como eu tinha falado, são 3 itens aqui, conforme o autor entende, né? O nosso querido Miguel. Então, trata-se de um estado que muitos de vocês vivenciaram em algum momento da sua vida, quando estavam envolvidos por completo no agora. Algumas pessoas experimentam isso enquanto estão se exercitando, criando algo conscientemente, em contato com a natureza e, é claro, meditando ou orando. É o momento em que a mente e o corpo estão em plena consciência da experiência de vida. Também se pode dizer que é nesses momentos que muitas vezes alcançamos um estado puro de amor incondicional por tudo e por todos, inclusive por nós mesmos. É quando nos esvaziamos disso, né? De crenças limitantes, da domesticação e, do apego. Então, quando a gente se livra disso, a gente consegue equilibrar a nossa mente com o corpo físico, a nossa consciência. A gente consegue, porque quando a gente está no apego, na domesticação e com muitas crenças, o corpo está aqui e a mente aqui. Então, nada se equilibra na nossa vida, né? Então, assim, quando a gente se livra disso, o corpo e mente entram em contato e a gente consegue transcender. A nossa vida consegue fluir, a gente vive o momento presente e para de sofrer pelo passado e pelo futuro, além de estar em um estado puro de amor incondicional. Embora viver em tempo integral neste estado de pura felicidade seja uma meta para muitos, a maioria concorda que é mais fácil falar do que fazer, ainda mais se não vivermos isolados do mundo. Cercados por outras pessoas, escolhemos com quem iremos interagir e nos envolver. E muitas vezes é nessas interações que o problema começa, né? É muito difícil a gente se relacionar hoje em dia, por quê? Porque as pessoas estão cheias de apegos, de crenças, e estão também domesticadas nessa matrix. É como se fossem brigas de egos, né? Então, se a pessoa não está esvaziada de si, é muito difícil conseguir se relacionar. Por isso que há tantos atritos entre nós, seres humanos, porque a gente ainda não aprendeu a se livrar de crenças, do apego e da domesticação. Gravem essas 3 palavras: apego, domesticação e crenças. Quando o ser humano ele aprende a se livrar desses 3, a vida flui, você consegue encontrar o verdadeiro amor incondicional dentro de si mesmo. E as relações humanas se tornam mais saudáveis. Aí aqui, na tradição tolteca, a principal função da mente
é sonhar ou perceber e projetar informações. O sonho pessoal é a realidade única criada por cada indivíduo. É a sua perspectiva, uma manifestação da relação entre mente e corpo. E a intenção é a energia que anima a ambos. À medida que nosso conhecimento e experiência compartilhados se misturam, nós co-criamos o sonho do planeta, que é a combinação de cada ser no sonho pessoal do mundo, ao passo que vivemos sonhos individuais com base em nossas percepções individuais. O sonho do planeta é a manifestação de nossas intenções compartilhadas, onde permitimos que nossas ideias e compromissos fluam entre nós. Se houver harmonia no sonho pessoal, haverá uma oportunidade constante de harmonia com o sonho do planeta. Ou seja, se todos os seres humanos, né, conseguirem estar livres de crenças, de apego e da domesticação, eles vão conseguir todos colocarem seus sonhos pessoais em prática. E todo o planeta ele vai ficar harmônico. Se todas as pessoas conseguirem fazer isso, interagirem nesse sentido. Então, assim, ó, como você está aqui, né? É provável que não viva enclausurado em um mosteiro ou completamente só no alto da montanha, que é impossível, né? A gente tem que interagir com outros seres humanos. Você optou por interagir com o mundo e quer se divertir no processo. A solidão pode ser uma ótima ferramenta para a cura e a comunhão consigo mesmo, mas são nossas interações com os outros que nos permitirão prosperar e desfrutar de uma vida. Se a vida é como um parque de diversões, você veio para andar nos brinquedos. Por mais que seja importante a solidão, né, e a nossa comunhão conosco mesmo, é muito importante isso. O mais importante que isso é a interação com outras pessoas. Para que o planeta evolua, né, a gente precisa interagir entre nós. Porque já pensou se todo mundo resolvesse meditar, cada um fosse meditar e nunca mais falar com os outros? Vamos viver uma vida de monge. Todo mundo vivendo como monge, todo mundo meditando, sem se falar, todo mundo querendo só se conhecer. Como seria o mundo? Seria uma bagunça, né? Quem ia produzir o alimento? Quem ia fazer as outras coisas? Quem ia, por exemplo, trabalhar? Quem ia, sabe? Ia ser um caos no mundo. Um caos total. Então, por isso que a interação ela é extremamente importante. E para que haja uma interação de maneira mais eficaz, os seres humanos eles precisam se livrar das crenças, dos apegos e da domesticação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode interagir aqui, tá, gente? Pode perguntar, vamos debater sobre o livro. Para quem está chegando agora, a live é sobre esse livro aqui, tá? De autoconhecimento. Uma live book sobre o domínio de si mesmo. Então, aqui, ó. Mas interagir no sonho significa que você provavelmente desenvolverá preferências por certos caminhos potenciais, ou, em outras palavras, terá desejos e vontades. Quando você se torna muito apegado a esses desejos e eles não são realizados, o resultado é que você sofre.
Há também bilhões de outras pessoas envolvidas na cocriação do sonho do planeta, muitas das quais têm desejos e vontades diferentes dos seus. Sem respeito e compreensão, dramas, desentendimentos e até mesmo conflitos certamente ocorrerão. Isso levanta a questão: existe uma forma de você usufruir de uma vida ativa sem se apegar demais às suas preferências pessoais? Vocês já se perguntaram sobre isso? Você consegue permanecer calmo e equilibrado ao lidar com os outros, enxergando-os e a si mesmo através dos olhos do amor incondicional e, consequentemente, não se deixar envolver pelo drama da festa? Vocês conseguem fazer isso? Alguém consegue? É muito difícil, né, pessoal, a gente conseguir lidar com os outros de maneira calma e equilibrada, né? Mas isso é um treino. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quanto mais a gente pratica o autoconhecimento, mais a gente estuda, mais a gente tem controle das nossas emoções. E a gente consegue lidar de uma forma melhor com os outros. Porque, assim, é complicado você olhar para uma pessoa que te fez muito mal e você conseguir enxergar Deus nessa pessoa, você conseguir emitir amor incondicional para ela. Alguém aqui já praticou esse exercício de uma pessoa que te odeia, uma pessoa que já te fez muito mal. Você encontra com ela na rua. Qual é a primeira ação sua? O primeiro pensamento? O primeiro pensamento é que essa pessoa suma, que essa pessoa se exploda, né? Que ela morra, enfim, que ela pague tudo que ela fez. A primeira frase de todos é essa: boa noite, Ronildo. Que ela pague de tudo que ela fez, que venha a lei do retorno para essa pessoa, é o mínimo que você é, pensa sobre ela, né? Mas o que o autor ele coloca aqui é o seguinte: para a gente transcender, né, da matéria, para a gente evoluir, a gente tem que olhar para o outro e pensar que o outro também é um Deus, também tem Deus dentro dele, assim como tem você, tem nele. E que cada um está com nível de consciência diferente. Então, assim, quando você vê essa pessoa que você acha que é sua inimiga, faça o teste de emanar amor incondicional para ela. Porque tudo que você vibra, tudo que você emite, volta para você, né? Então, se você está emitindo e vibrando ódio por ela, por essa pessoa, vai voltar também para você, vai ficar no teu campo energético. Essa vibração, essa negatividade vai ficar no teu campo energético. Então, aqui, ó, você se torna mestre de si mesmo quando consegue interagir no sonho do planeta e com todos neles, sem perder de vista o seu eu autêntico, ao mesmo tempo que mantenha a consciência de que cada escolha que você faz é de fato sua. Você não está mais preso ao drama da festa. Quando você interage com o sonho do planeta, com a consciência e a lembrança de que é apenas um sonho,
Você é capaz de se mover sem amarras, livre das correntes do apego e da domesticação. Porque a nossa vida é apenas um sonho, né? Não tem aquela frase que diz a vida é um sopro, passa muito rápido. É como se fosse um sonho. E parece um sonho mesmo, porque quando a gente lembra do nosso passado, de todos os fatos que nos ocorreram, parece um sonho, né? Parece um sonho tudo que se passou na nossa vida. A gente fica como se estivesse assistindo, tivesse uma TV na nossa mente e passasse cenas de toda a nossa vida, todas as nossas dificuldades, todas as nossas vitórias, todas as pessoas que nos amaram, todas as pessoas que nos odiaram. Então, é como se fosse um sonho mesmo, e aquilo passa muito rápido. Então, o que ele quer dizer aqui? A gente não se apegar a esses fatos. Quando você, por exemplo, estiver passando por uma dificuldade, uma situação difícil na sua vida, veja esse fato como algo pequeno, tá? Então, assim, é isso que eu estou fazendo na minha vida e eu estou praticando e está dando certo. Você olha para aquele fato e você imagina isso é pequeno diante da minha grandeza. Começa a falar e a sentir isso. Isso é pequeno diante da minha grandeza. Diante da minha história de vida, isso é pequeno e isso vai passar. Tudo passa. Nossas mães, né, e avós sempre falavam, tudo passa, filho. Quando você, por exemplo, brincava e se machucava e começava a chorar, aquele desespero todo, né? Porque estava doendo o ferimento, aí nossas mães, o que elas falavam? Fique calmo, que vai passar, daqui a pouco passa. E assim são os fatos na nossa vida. Tudo vai passar, é só questão de tempo. Né? Tanto situações boas como ruins, porque nossa vida é um sonho. E os nossos amigos, familiares são personagens, é como se a gente vivesse numa grande peça de teatro, tá? Então, quem são os atores principais da sua vida hoje? Quem faz parte da tua vida? Quem são seus atores? Quando você começar a ver os problemas da sua vida dessa forma, isso aqui é um fato pequeno que vai passar. A minha vida é grandiosa, isso não me atinge. Você começa a se deslocar daquele problema, sabe? É como se aquilo não fizesse parte de você e não faz mesmo. Tá? Mas você tem que ter essa mentalidade. Por isso que o autor aqui prega, né, a questão do apego. Inclusive, eu vou começar a falar aqui o que ele diz sobre o apego. Como é importante a gente ser desapegado na nossa vida, é muito importante. Pessoal, vamos curtir, compartilhar. Cadê as curtidas? Cadê os presentes? Vamos que vamos, gente. Seja bem-vinda, Ângela, Cláudia, o Vini, Daniela, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu estou falando sobre esse livro aqui, ó, O Domínio de Si Mesmo, tá? É uma live book, uma explicação, uma troca de ideias sobre ele, que vai nos ajudar a conduzir a nossa vida, tá? Da melhor forma possível. Então, aqui, ó, um apego é a ação de pegar algo que não faz parte de você e torná-lo parte de você por meio de investimento emocional ou energético. Quando você se apega a alguma coisa no sonho do planeta, você sofre toda vez que o objeto do seu apego é ameaçado. E isso é verdadeiro, não importa se a ameaça é real ou uma ilusão. Né? Quando a gente, por exemplo, é muito apegado
a um produto, assim, algo material, é, a uma roupa, mulheres, né? Roupa, brinco, um colar, né? Por exemplo, um colar que você ganhou da sua avó quando criança, e esse colar, ele, ele é roubado, por exemplo, né? Ou então ele sumiu da sua casa e você era muito apegado a esse colar. Como que você vai ficar? Né? Dependendo do nível de apego que você tem a esse objeto, você vai ficar muito triste. Você vai ficar dias chorando, vai ficar pensando na sua avó, que a sua avó vai ficar com raiva de você ter perdido esse colar. Enfim, você cria memórias com aquele colar, né, quando você é apegado. Alguém já passou por isso? Fala aqui nos comentários. Então, aqui, ó, a maioria das pessoas não só se apega aos seus desejos e vontades em questões materiais, como eu dei o exemplo do colar, mas também às suas crenças e ideias. Embora um apego seja algo que pode ocorrer naturalmente no momento, torna-se prejudicial quando você perde a capacidade de se desapegar dele, quando o momento termina ou quando a crença não reflete mais a verdade. No caso do colar, você é tão apegado a esse colar que quando você perde ele, você não sabe o que fazer com aquele apego, né? Você fica desesperada para encontrar esse colar, porque você tem tanto apego que você não consegue ficar sem ele. Mesma coisa as crenças, ideias, quando você tem aquela crença, ai, que, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, né? Que dinheiro é difícil, você não consegue tirar aquela crença. Ou então aquela ideia fixa ali, que não deixa de ser uma crença, né? De que você vai viver pro resto da vida naquela casa ou naquela cidade, que ninguém vai tirar essa ideia da sua mente, sabe? Então, assim, é muito difícil você, quando você é apegado, você tirar essas crenças, essas ideias. Você tem que desapegar disso, porque isso pode estar te prejudicando. Aí aqui, quem mais? Em muitos aspectos, os apegos às crenças são muito mais nocivos do que os apegos a itens externos, né? É muito mais difícil quando você é apegado a uma crença limitante, uma crença de que, por exemplo, você não vai conseguir prosperar na vida, ou você não vai conseguir fazer uma faculdade, ou não vai conseguir ter um carro, né? É muito mais difícil do que um apego a um colar, uma roupa, né? Algum objeto que você tenha. Não tem pessoas que fazem coleções, né? Tem pessoas que fazem coleções de disco, até de caneca, não tem as canequinhas de café. Então, tem pessoas que são apegadas às coleções, né? De disco, de caneca, daqueles carrinhos de Hot Wheels, né? Então, assim, é mais difícil você conseguir desapegar desses tipos de apego material do que a um apego de uma crença limitante. Muito mais. Então, aqui, ó, eles são mais nocivos, né? Os apegos a crenças limitantes e ideias. Porque detectar crenças e ideias e deles se libertar é muito mais difícil. Então, aqui, ó, a domesticação é o sistema de controle no sonho do planeta. O sistema, né, que a gente vive, a Matrix, é uma domesticação. Quem, quem ainda não despertou da consciência ainda está na domesticação, está vivendo no automático. Não tem tempo para refletir sobre si mesmo, está sendo domesticado. Então, aqui, ó.
Vamos curtir, compartilhar, seguir, vamos interagir, pessoal. Então, a domesticação é o sistema de controle no sonho do planeta. É a maneira como aprendemos o amor incondicional. Quer dizer, o amor condicional, na verdade, né? Porque nessa 3D aqui, na domesticação que o sistema faz com que a gente siga, a gente vive num amor condicional. É aquele amor que, por exemplo, você só vai fazer alguma coisa por alguém se receber algo em troca, né? Que infelizmente muitas pessoas vivem assim. Mesmo, por exemplo, num casamento, num namoro, só dão atenção para aquele cônjuge se ele, por exemplo, der um dinheiro, se der uma viagem, se der algo em troca. Ah, eu só amo você. Tem até gente que brinca, né? Fala assim, olha, fulaninho, eu só amo você porque você me dá dinheiro todo mês para comprar umas roupas, uns sapatos. Se você parar de me sustentar, eu não te amo mais. Alguém já conheceu algum vizinho, algum amigo assim? Eu já conheci vários. Olha, eu só vou dar isso para você se você retribuir de tal forma. Isso não é amor, gente. Isso não, ó, amor é incondicional. Você faz pro outro, você ama sem exigir nada em troca. Quando você exige algo em troca, isso não é amor. É apego, pode ser apego. Quem vive uma relação aqui, assim, conta aqui ou conhece alguém que vive assim, que vive uma relação de amor condicional. Quem é? Fala aqui nos comentários. Então, aqui, ó. Desde muito jovens, somos submetidos a uma recompensa ou uma punição por adotarmos as crenças e comportamentos de outras pessoas no sonho. Né? Muitas vezes a gente adota comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, e isso vai passando de geração em geração e a gente nem percebe. Principalmente, por exemplo, quando você vai formar família e ter filhos. Geralmente a mulher fala assim: ah, eu não vou dar a mesma criação para o meu filho que a minha mãe me deu. E você acaba repetindo aquela mesma criação que a tua mãe te deu, você repete e vai passando de geração em geração. E às vezes você faz coisas que nem você percebe que fez, né? Vai no automático, porque vai passando de geração em geração. Então, aqui, esse sistema de recompensa e punição ou domesticação é usado para controlar nosso comportamento. O resultado da domesticação é que muitos de nós desistimos de quem realmente somos em troca de quem pensamos que deveríamos ser. E, consequentemente, acabamos vivendo uma vida que não é nossa. Aprender como identificar e nos libertar da nossa domesticação e reivindicar quem realmente somos no processo é a marca registrada de um mestre de si mesmo. E aí você consegue identificar se você está sendo domesticado, se você está tendo comportamentos que não são seus, mas que foram ensinados a você e você está reproduzindo sem nem ter pensado sobre isso. Alguém aqui caiu já essa ficha? Então, aqui, ó, quando você se torna de tal forma domesticado a uma crença ou ideia ou apegado a ela, a ponto de não conseguir abandoná-la, porque é muito difícil a gente abandonar uma crença, né? A não ser que a gente faça, por exemplo, um tratamento, né? Sessões, né, de terapia. Inclusive, eu faço sessões de TTL. Quem quiser, é só me chamar na bio para a gente
conseguir ressignificar essas crenças. Então, aqui, ó, quando você se torna de tal forma domesticado a uma crença ou ideia, ou apegado a ela a ponto de não conseguir abandoná-la, suas escolhas se limitam até que qualquer noção de escolha seja, na verdade, uma ilusão. Suas crenças agora o definem e irão ditar sua escolha. Você não é mais mestre de si mesmo, pois sua domesticação e apegos o estão controlando. Como resultado, você lida com os outros e consigo mesmo de uma forma que não constitui melhor para você. Você se junta ao drama da festa e agora é ele que molda o seu sonho pessoal. Porque quando você está domesticado, você não consegue ter discernimento para tomar as melhores decisões. É como se outras pessoas tomassem as suas decisões de forma até inconsciente. Porque você foi domesticado, ensinado a fazer daquela forma. Você está repetindo padrões, né, de seus familiares, de amigos, enfim. Você está domesticado. E você acaba repetindo aqueles padrões e não está nem se atendo a isso. Então, o sonho do planeta está cheio de armadilhas para atraí-los de volta ao drama da festa. E cair em uma delas pode acontecer em um piscar de olhos. Se você decide interagir com o mundo, evitar todas as armadilhas é praticamente impossível, né? No entanto, quando você se torna consciente de que está caindo em uma armadilha, o simples ato de perceber isso permite que você comece a recuperar o seu controle. Quando você percebe que você está sendo domesticado, você tem essa consciência de que você até aquele momento estava sendo domesticado, você para de repetir aqueles padrões que não fazem parte de você, tá? São padrões que foram ensinados até na tua infância, você está repetindo, mas não faz parte de você, não é a tua essência. À medida que você se aprimora em identificar as armadilhas e compreender suas próprias emoções e crenças subjacentes que as tornam armadilhas para você, é menos provável que você morda a isca. Então você não vai mais cair nessas armadilhas, né? Você vai estar consciente de que você não é mais domesticado. E mesmo quando faz, você pode se libertar de seja lá qual for o objeto do seu apego tão rapidamente quanto sua vontade ditará, né? Aquele exemplo de você, por exemplo, estar evitando comer doce, aí você vai numa festa e todos estão comendo doce, né? Todos os seus amigos comendo doce, você fala, não, não vou comer, que eu estou de dieta. E as suas amigas ficam falando, ah, vai, fulana, coma só um pedacinho, não vai fazer mal. É só hoje, por favor, não faça satisfeita. Aí você coloca um pedacinho na boca e você se arrepende. E antes de você engolir, você vai lá e cospe. Aí você, não, não vou poder comer esse doce, porque eu estou consciente de que eu vou emagrecer, né, 20 quilos até o final do ano, por exemplo. Então, eu estou consciente disso, eu não vou cair nessa armadilha, nessa isca de vocês, eu não vou cair. Mesma coisa é essa questão da domesticação. A gente não cai mais na armadilha, entende? Então, aqui, ó, pode parecer contraditório, mas você escolhe largar para estar no controle. Fazer isso é o domínio de si mesmo em ação. Quando você larga aquele doce, quando você cospe, você está tendo domínio de si mesmo. Porque se você come, você engole o doce, outras pessoas estão tendo domínio de você e não você, né? Alguém quer comentar? Pode comentar, fiquem à vontade, vamos interagir aqui. Essa live book aqui tão profunda
Vamos nos aprofundar aqui no autoconhecimento, pessoal. Então, como mestre de si mesmo, você pode se relacionar com outras pessoas, né? Mesmo com aquelas que discordam de você, enquanto ainda continua alicerçado pelo seu eu autêntico. Você é capaz de manter seu livre-arbítrio e respeitar o livre-arbítrio dos outros. Saber que os outros o veem de uma forma específica lhe dá escolhas quando você interage com eles. Você se metamorfoseia apenas na percepção deles. E ter a consciência disso lhe permite permanecer fiel a si mesmo e não ceder à tentação de aceitar as definições dos outros sobre quem você é. Você se dá conta de que não precisa assumir imagem alguma que os outros projetem em você, porque você sabe que não é a sua realidade. Com essa consciência, você será mais capaz de co-criar harmoniosamente com os outros, tornando os relacionamentos que lhes são mais caros, mais gratificantes e enriquecedores. Né? Como exemplo, aqui desse texto que eu acabei de ler, a gente pode pensar em dois amigos que torcem para times diferentes. E eles conseguem interagir numa boa, se relacionar numa boa, mesmo torcendo para times diferentes ou para partidos diferentes, sem que ocorra entre eles discussões e sem que um tente puxar o outro para o seu lado, né? Então, mesmo que tente puxar o outro para o seu lado, aquele que tem um nível de consciência já elevado, ele não é mais domesticado, ele apenas escuta e sabe do que ele quer, né? Sabe qual é a essência dele. Se ele torce para o Flamengo, ele não vai deixar de torcer para o Flamengo só porque o amigo é corintiano. E vice-versa. Entende? Então, porque ele já tem a consciência de que ele gosta do Flamengo. Então, ele não vai se deixar levar pela conversa do amigo, que é corintiano, para mudar de time. E assim é em tudo na nossa vida. Quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente sabe do que a gente é de verdade, a gente não se deixa influenciar por outras pessoas. A gente deixa de viver no automático. A gente deixa de ser esponja, né? Vamos interagir, vamos seguir, compartilhar, pessoal, curtam, compartilhem. Vocês têm alguma dúvida? Então, aqui, o mais importante de tudo é que quando se torna mestre de si mesmo, você sabe como permanecer alicerçado pelo seu eu autêntico, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você também tem a consciência para perceber rápido quando está agindo de uma forma que não é útil para você ou para os outros e pode identificar as situações em que está alimentando seu ego ou a falsa noção de si mesmo, em vez de viver em paz. Dessa forma, você se liberta do drama e do sofrimento auto-infligido, criado por tantas pessoas. Sem consciência sobre como interagir com o sonho do planeta e os seres que o criam, é muito fácil internalizar o que está acontecendo ao seu redor. Ou esquecer de que tudo não passa de um sonho. Como resultado, seus apegos aumentam até que você seja consumido pelo drama da festa. Tornar-se mestre de si mesmo trata-se de manter a consciência
de seu centro, enquanto está interagindo com o sonho do planeta, lembrando-se de que é tudo um sonho. Permanecer centrado enquanto interage com o mundo é muito mais fácil de falar do que fazer. E esse livro será dedicado justamente a ensiná-lo como fazer isso. O domínio de si mesmo não é uma ideia restrita à tradição tolteca. É, então, para a gente conseguir interagir com outras pessoas, a gente precisa ter esse domínio de si mesmo, né? Que é o tema do livro. A gente precisa ter esse domínio para que a gente não seja influenciado por outras consciências, sabe? Que a gente não caia em armadilhas. Se a gente praticar o autoconhecimento, se a gente se conhecer, a gente consegue interagir com outras pessoas, né, diferentes de nós, de forma harmônica, mesmo que elas queiram mudar nossa consciência. Só que como a gente já sabe, como a gente já tem um domínio de nós mesmos, a gente consegue interagir com essa pessoa, entende? Então, antes de desmontar e remontar o mundo à nossa volta, começando por nós mesmos, precisamos de uma maior compreensão a respeito dos apegos, da domesticação e da diferença entre o amor incondicional e condicional. Então, e somente então, podemos reconstruir nosso sonho pessoal em paz e harmonia. Esse capítulo 1, que foi estudado hoje, o que a gente pode resumir dele? Que a gente, para conseguir interagir de forma saudável com outras pessoas, a gente precisa se livrar das crenças, da domesticação e do apego. E quando a gente tem, além de se livrar disso, a gente consegue ter o domínio de si mesmo. Então, a gente tendo esse domínio de si mesmo, a gente consegue interagir com outras pessoas de forma saudável. Porque as outras pessoas têm outros níveis de consciência, mesmo elas pensando diferente de nós, a gente consegue interagir de forma saudável, porque a gente tem esse domínio de si mesmo. Eu dei o exemplo do time de futebol. Quando você tem a certeza de que você vai torcer o resto da sua vida para o Flamengo, você consegue conversar com seu amigo corintiano sem brigar com ele. Você consegue ouvir, consegue dialogar com ele, mas sem brigar, porque você está interagindo de forma saudável, tendo em vista que você tem um domínio de si mesmo, você sabe o que você quer para você. E não é outra pessoa que vai te induzir a fazer diferente. Quando você não se conhece, né, você vira o quê? Uma esponja. Você vai absorvendo tudo dos outros. O que os outros falam que você tem que fazer, você vai fazendo. Né? Isso já começa em casa. Você vai adotando aqueles comportamentos que você foi ensinado a fazer na tua infância, você nem reflete sobre eles e você vai fazendo, continua a praticar o que os avós faziam, os seus pais faziam, e você não reflete sobre isso. Qual é a reflexão? Será que esse comportamento é meu? Faz parte da minha essência, da minha personalidade? Não tem aqueles pais, por exemplo, que querem que os filhos sejam médicos.
É um certo filho, quero que você seja médico. E você se torna médico, mas você não tem noção de que realmente é aquilo que você quer para a tua vida. Aí depois que você se forma, que você está trabalhando, vai cair tua ficha. Aí você vai pensando, poxa, eu não queria ser médico, não. Por que será que eu virei médico ou médica? Porque eu fui induzido pelos meus pais, eu não pratiquei o autoconhecimento, eu não me conheço de verdade. Agora eu tenho que ficar aqui porque eu me formei, eu preciso trabalhar. E você entra num colapso, né? Você fica, né? Será que eu troco de profissão? Será que eu continuo, mas sendo infeliz? Porque você fez tudo no automático. Então, o que o autor disse aqui, que a gente estudou no primeiro capítulo, foi isso, que para a gente conseguir interagir de forma saudável com outras pessoas que pensam diferente da gente, a gente precisa se livrar da domesticação, dos apegos e das crenças. Porque a gente se livrando desses 3 itens aqui, a gente vai ter domínio de si mesmo. E a gente não vai se deixar influenciar pelos comportamentos e ideias de outras pessoas. Entende? Então, pessoal, essa foi a live de hoje, nossa live book. E eu expliquei aqui sobre o livro, né, O Domínio de Si Mesmo, do Dom Miguel Ruiz Júnior. A gente estudou o capítulo 1. Nos próximos dias, eu vou desvendar os próximos capítulos, né? Então, até a nossa próxima live. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Tchau, tchau.